complementaçãozinha é a questão da PEC emergencial, dos gatilhos, né, que quer trazer os gatilhos da PEC do teto para a esfera municipal e estadual. Você acha que ela tem alguma chance de passar ou de apresentar uma alteração nesse cenário? Olha, as PECs são muito importantes. O governo enviou no ano passado 3 PECs, né? A PEC dos fundos públicos, que é uma discussão sobre desvinculação de receitas, a PEC do Pacto Federativo, para tentar ajudar os estados a terem um esquema, um sistema, né, de controle dos gastos, e também a PEC da emergência fiscal, para tratar do teto de gastos. Ainda que a PEC do Pacto Federativo também tenha trechos que tratam disso, né? Só que o tempo passou e o governo não trabalhou adequadamente por esses textos dessas PECs, e agora a água já está passando da altura do nariz, né? É uma questão de continuar respirando ou não. E aí o que se fez? Retomou a discussão da PEC do Pacto Federativo e da PEC da emergência. As duas podem servir para resolver esse problema dos gatilhos. Qual que é o problema? A emenda constitucional 95, que é a regra do teto de gastos, né? Aquela regra que a gente estava discutindo que limita o crescimento da despesa, ela está lá na Constituição, é uma emenda constitucional número 95. Ela foi escrita de uma forma que muitas pessoas, inclusive a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o próprio governo, né, dentro do governo, julgam que não seria possível acionar os gatilhos. Então é uma norma jurídica que manda controlar a despesa, mas se ela for cumprida, apesar de os gatilhos estarem previstos na emenda, não poderiam ser acionados. E quais são os gatilhos? São medidas que dizem o seguinte, olha, se você romper o teto, não pode dar reajuste salarial. Se romper o teto, não pode ter contratação de pessoal. E coisas do tipo, né, aumentos de despesa. Eu escrevi um artigo na Folha, junto com Daniel Cury, Cristiane Coelho, Paulo Bijos e Pedro Neri, chama-se A Regra é Clara, né? Tentando mostrar que seria possível dar uma outra interpretação para esses trechos da emenda 95. A nossa interpretação é que o espírito da norma é de que você tem a redação de limitar o gasto, mas se você não cumprir isso, tem os gatilhos, por isso que eles estão escritos lá, quer dizer, não faria sentido uma norma desacompanhada da sua sanção. Mas foi uma tese vencida, então a solução que está aí na mesa é resolver o problema via uma outra PEC. Só que nós estamos já no final do ano, né? Eu costumo brincar que já tem panetone no supermercado. Ou seja, é um sinal de que, de fato, nós já estamos no fim mesmo do ano, né? E aí você aprovar uma PEC tão complexa, em tão pouco tempo, sendo que nem a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, nem o orçamento ainda foram apreciados, né? É bastante otimista. Agora, qual que é a proposta? A proposta é fazer o seguinte, olha, vamos tentar acionar esses gatilhos e reforçar também os gatilhos, acionando antes do teto romper. Então, esse antes do teto romper, como é que seria feito? Ou pela regra de ouro, que é uma outra regra fiscal constitucional, e ela já está sendo descumprida, né? É aquela regra que diz que você não pode fazer dívida se não for para investir. Ela já está sendo legalmente descumprida há 2 anos. Então, você vincularia os gatilhos do teto a essa regra, porque aí tiraria o constrangimento de romper o teto. Ou então, a outra saída, que é o seguinte, olha, se a sua despesa obrigatória corrente tiver em 95% da receita, ficam automaticamente acionados os gatilhos. Essas são as soluções que a gente conhece até agora, mas o novo relatório, que todas essas propostas que vão para o Congresso, elas são relatadas, né? O relator tem um papel muito importante porque ele vai escrever, vai mudar o que ele quiser, fazendo negociações políticas e tudo isso para ter um texto de consenso. O relatório ainda não é conhecido e a expectativa é que depois das eleições municipais é que ele deva ser publicado. Então, é nessa expectativa que remanescem os riscos, as apreensões. O mercado está em ritmo de espera, né? E não só o mercado, mas a sociedade, os especialistas, a própria IFE, o TCU, né? O TCU tomou uma decisão nesses últimos dias de que a LDO contém um problema, né? Esse é mais uma coisa que o governo vai ter que resolver. Qual é o problema? Aí não é no teto de gastos, é na meta de resultado primário. A meta de resultado primário fixada para o ano que vem no PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias,
que é uma lei que baliza a elaboração do orçamento propriamente dito, né? Também não foi aprovada ainda. O TCU disse o seguinte, olha, a meta fiscal que está estabelecida ali, ela tem problemas, porque não pode ter uma meta flutuante. A forma como o governo colocou na LDO, a meta pode flutuar, quer dizer, ela pode ser maior ou menor dependendo da arrecadação. Então esse é mais um problema que pode também ser uma oportunidade para que se rediscuta o papel da meta de resultado primário, que é tão importante também para o equilíbrio da dívida pública ao longo do tempo.